Um bom dia para cada um de vocês. Hoje é 31 de janeiro de 2026. Agora é 8 horas da manhã. Vai dar 8 horas, né? 5h59. Então, bom dia para cada um de vocês. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Hoje é sábado, né? Um pouquinho, tempo mais fresquinho. Tá eu e a minha branquinha aqui. Branca tá comigo aqui, né, Branca? Participando da live. Então, bom dia para cada um de vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Hoje é sábado. Vamos trazer a mensagem Os Sete Selos. Coloquei a primeira parte, né, gente? Apesar que ontem eu já iniciei o primeiro selo, né? Mas como ele começa muito trazendo algumas coisas dele mesmo para depois começar o selo, então eu estou colocando a primeira parte dos sete selos. Então já entrou dois de seus amigos. Ludmila participa. Bom dia, Ludmila. Deus abençoe. Embaixador entrou. Um bom dia também. Então, estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Tá eu e a minha branquinha aqui, né? Eu acho que eu vou mostrar ela para vocês. Ela gosta de ficar lambendo ela, né? Ela gosta de limpar ela todinha aqui pra você ver, ó. Pra vocês verem. Vou mostrar pra vocês, ó. Entrou Marinalda Digé, Tânia Correia, bom dia. Márcia, bom dia. Maria Nilvada. Lúcia. Peraí, só um tiquinho. Gente, olha aqui pra vocês verem. Lembra? Ela é muito carinhosa, gente. A minha branquinha é muito carinhosa, né, Branca? Ela é mais carinhosa do que o Félix. Mas o Félix é macho, né, gente? Maria Rodrigues, Luiz Bueno, Silas Lopes, Devair, Maria Souza, como é que é? Voz, não sei ler isso aqui não. Ordinário Lizard, Flamengo, Vanil Cia, tem coisa que eu não sei ler não. MRE Lá Moraes, João Batista, Isadora, Leila Fernandes, Joana Clara, Luluzinha Alves, bom dia, Luluzinha. Maranhão, Carter Postale e Aldirene. Então, bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês novamente. E vamos começar com um corinho, cantando Somente Crer. E aí, através disso, eu faço uma oração e venho trazer a mensagem do 7C. Mate Y gordo,
E agora chegou eu. Deixa eu compartilhar o meu vídeo, né? Lá no Facebook. O que está acontecendo? E o meu gatinho tá roncando, tá, gente? Meu gatinho fez tá roncando com a beleza ali. Então vamos lá. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, nessa manhã que está iniciando, já está terminando o mês de janeiro, vai entrar já fevereiro, Senhor. O tempo passa rápido, as pessoas não estão tendo tempo mais de conversar com seus familiares, de conversar entre si mesmo, porque o tempo foi abreviado, Senhor. E a gente tem que ter entendimento sobre essas coisas e colocar o Senhor em nossas vidas em primeiro lugar, porque passarão céus e terra, mas a sua palavra não há de passar. Nós passaremos, esse mundo passará. Tudo, algum dia, eu não sei, tudo vai terminar. E as pessoas que o Senhor dá discernimento, entendimento, teria que captar essas coisas, que é uma coisa que cada um deve saber e sabe, mas poder pensar sobre isso, que a gente temos que estar cada dia mais preparado para encontrar com o Senhor. Todos nós vamos ser julgados, Pai, pela nossa vida aqui na terra. Aqui é um momento onde fica tudo registrado. Se a gente formos uma boa pessoa, se a gente foi um bom vizinho, um bom filho, um bom pai, um bom amigo, vai ficar registrado. Mas se a gente também foi uma má pessoa, foi uma pessoa que não quis ouvir a tua palavra, não quis acatar o seu ensinamento, tudo estará registrado no livro da vida. E a gente vai ser julgado por isso. Por isso, nessa manhã, eu peço que o Senhor leve entendimento para cada um de nós, Senhor. E agora estamos entrando no 7º selo. Que o Senhor possa revelar para nós. E que o Senhor esteja aqui presente essa manhã. É o que eu lhe peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, né, gente? Como eu sempre digo, isso aqui é um teste conosco. Todos nós vamos passar pelo julgamento do Senhor. Não é brincadeira. Eu sei que muitas pessoas levam a sua vida da sua maneira, mas não, a pessoa que tiver pelo menos um pouquinho de consciência, ela não vai levar a vida dela de qualquer maneira, não. Naquela hora, apanhei o pedacinho de papel e eu li novamente para ver o que ele dizia. Eu acho que eu tinha terminado aqui, mas vamos lá. Isso aqui eu já li, gente. Eu só não terminei aqui, ó. Eu vou voltar aqui, ó. Agora, tenho tentado ser honesto, Deus sabe disso. E aquela pergunta, nesta manhã, eu estava tentando respondê-la tão honestamente quanto eu sabia como fazê-lo. Eu apenas li a primeira parte. Minha mente, veja, olha, nos últimos 2, 3 dias,
Ok? O que tem acontecido? Vem, eu dizia 770 mil assentos está esta manhã. Estava tentando, e o povo captou aquilo, veja, e isto mostrou que vocês estavam observando. Agora outro foi onde eu estava tentando dizer a pomba, e eu chamei de cordeiro, mas eu notei aquilo imediatamente. Então aqui, outra, eu não captei aquela. O Espírito Santo voltou-se e me despertou para aquilo. Coisa que tem hora que a gente fala e a gente percebe que a gente deve ter falado alguma coisa que mas o correto é outra coisa. Esta é a dupla confusão de que as coisas estão corretas. Elas estão. Deus está cuidando para que isso esteja correto. Isto é certo. Ele deseja. Ele quer que você saiba que isso é verdade. Ele é aquele que está enviando isso, porque, com certeza, não foi. Isso representou muito para mim. Um aprendizado, como tem sido para vocês. E nós estamos. Estou muito agradecido pelo conhecimento, saber agora do Senhor. Em que hora estamos vivendo? Vejam, vivendo exatamente no fim do tempo. Antes para partir da igreja, agora apenas temos estado conversando, então vamos apenas repetir as suas bênçãos sobre a palavra novamente. Nosso Pai Celestial, aqui vem essa grande noite, uma grande hora, quando grandes coisas têm acontecido. Isso tem estado ao redor das pessoas. E Pai, eu oro que nesta noite isso possa ser conhecido, além da sombra de dúvidas, no trono, e que Ele ainda ama seu povo. E esta é a hora que o mundo tem almejado ver, está agora se aproximando, pois isto clama por redenção. Podemos ver os elementos prontos para trazer isso de volta. Podemos ver os elementos prontos para trazer a igreja à presença de Cristo. Podemos ver a noiva tomando forma, colocando suas vestes de bodas, se aprontando. Podemos ver as luzes tremulescentes. Sabemos que estamos no fim. Agora, Pai Celestial, enquanto seguimos adiante, agora para pregar ou para ensinar sobre esse grande, poderoso evento que aconteceu na glória há uns 2000 anos atrás. E foi dado ao grande, amado apóstolo João. E nesta noite falaremos sobre isso. Que ele possa nos revelar as coisas que ele deseja, que sabemos, como ele tem feito nas últimas poucas noites. Nós entregamos a ti, como a palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Agora, se você desejarem abrir, talvez suas Bíblias, deixa eu ver se eu arredo um pouquinho para frente aqui. E esse é apenas um versículo curto, um versículo da Escritura, mas é o último versículo encontrado
ou melhor, o último selo. O primeiro selo sendo introduzido, o anticristo. O seu tempo passou e vemos como ele saiu. Como a besta que foi introduzida no poder de Deus para sair, para combater o bom, o poder do anticristo. Eu não creio que poderia haver alguma dúvida na mente de... Então, o primeiro selo foi o anticristo. Quero que vocês captem aí. Apesar que eu já li o primeiro selo, né? Eu estou no 7º selo. Alguém a respeito disso. Então descobrimos imediatamente depois aquela era da igreja, que aquelas bestas se foram. Atravessou, descobrimos que mudou todo o quadro ali. Não saíram, mas mais besta, vem, mas estavam introduzindo, avançando, entrando no período da tribulação, depois da igreja haver partido. A igreja vai partir e o mundo vai entrar em tribulação. Como isso encaixa perfeitamente com as eras da igreja? Eu não vejo nenhum J ou uma só que são, nenhuma só coisa que não se encaixe perfeitamente, mesmo para as eras e tudo mais. E o tempo, pense nisso. Aquilo mostra que deve ser Deus que o fez. A mente humana nunca poderia compreender aquilo. Agora descobrimos que aquilo também nós. O Senhor nos deixou tomar as Escrituras, a Santa Escritura, o que Jesus disse que aconteceria. E de que modo poderíamos ter encontrado aquilo? E aqui vem e revela e traz isso perfeitamente, seu sermão ali, respondendo aquilo, traz exatamente ao ponto 6 dos selos, mas ele omitiu o 7º. Vem. Então, quando os selos foram abertos, Deus, observe aqui, ele omitiu a revelação, até mesmo de qualquer símbolo do 7º. Vem, é um segredo perfeito, como Deus. Observe agora, vamos ler a Bíblia no 7º selo. Isto é encontrado em Apocalipse capítulo 8. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E isso é tudo que temos sobre ele. Agora vamos observar. Tentarei não segurá-los por muito tempo, porque muitos de vocês estarão na estrada, ainda nesta noite, indo para casa. E eu pensei novamente que, tendo um culto de cura nesta manhã, permitiria que vocês fossem de manhã, não precisar esperar. E agora nós. E eu também tenho que viajar para Tucson, Arizona, onde eu moro, e é minha casa agora. Então eu quero voltar aqui, e o Senhor permitindo por volta de a família desejar voltar por uns poucos dias em junho, e agora talvez eu encontrarei todos vocês aqui, numa reunião durante aquela ocasião. Meu próximo culto marcado será em Albuquerque, Novo México. Eu acho que será nos dias 9, 10 e 11. Eu estarei ali na quinta e na sexta-feira da Paixão. Então eu ia ficar com toda a coisa. E eu tenho
outros compromissos, onde não poderia atendê-los até aquela data. Então, eu estarei na quinta à noite e na sexta e na noite em Albuquerque, no México. Então, a seguinte sabemos é potencialmente o encerramento. Nós não sabemos como certeza. É para estar com os meus bons amigos. Ó, grupo, o clamor da meia-noite. Lá em cima, em Sotem, Pines, Califórnia. Não, Carolina do Norte. E eles estão no Conexo telefônica ali. Agora eles enviaram telegramas, mensagem e tudo mais. E aproximando de outro grupo em Little Rock, do pessoal do nome de Jesus, com os quais tive as reuniões lá em Coal Palace, no verão passado. Eles estão tentando sua conversão em Little Rock, Arkansas, e eles têm estado, desde o ano passado, querendo pelo menos uma noite, ou melhor, querendo todas, mas eles estariam prontos até mesmo para uma noite. E então eu lhes disse, não sabendo exatamente o que fazer. Eu disse que eles poderiam anunciar isso potencialmente. Então eles anunciaram um pouquinho mais tarde. Telefonou ele lá há pouco, correto, que disse, um irmão disse, Hot Spins. É isso. Eu estava enganado. 24 de maio. Alguém disse 24 e 8 de junho, 28 de junho. Agora estamos potencialmente anunciados. É isso. Se esta for a vontade do Senhor, vem. Nosso profeta, ele viajava para todo canto no mundo. Só não veio no Brasil, né, gente? Ele é americano. Veja, aqui está a razão pela qual eu gosto de fazer essas coisas. Você aprenderá um pouco mais tarde. Agora veja, quando eu vou a algum lugar, eu gosto de colocar meus pés ali, sabendo que Deus disse, vá até lá. Então, se o inimigo levantar em qualquer parte, eu digo, estou aqui no nome do Senhor Jesus. Afasta-te, vem. E você está seguro em seu terreno. Veja, quando ele manda para qualquer parte, ele cuida de você. Vem, mas se você vai presumindo, então eu não sei, ele pode não estar ali. Então eu quero estar o mais seguro que puder. Está vendo que cada pessoa deveria fazer isso que o nosso profeta faz? Tem pessoas que querem trazer a palavra de Deus. Tem pessoas que querem estar em outros lugares. Mas ele deixava marcar, deixar Deus confirmar que aquele lugar ali seria o lugar que Deus queria que ele estava. Então, quando ele ia fazer uma reunião, ia para esses lugares, quando era confirmado pelo Senhor, ele estava seguro. Todo pregador, toda pessoa deveria, antes dela agendar, consultar se o Senhor quer que ele vá para aquele lugar. Eu descobri, gente, que as coisas que eu trago aqui da palavra de Deus é para vocês aí do outro lado. Tanto é que quando eu comecei a fazer lives, eu fazia lives diferentes, nem falava da palavra de Deus. E depois eu comecei a trazer a palavra de Deus. E eu observei que nas redes sociais, né, as pessoas escutam muito pouco sobre as coisas de Deus. Quase não tem pessoas falando das coisas de Deus.
Então, Deus colocou no meu coração de eu falar um pouco, mesmo sem eu ter tanta estrutura para falar, né? E eu observei que se eu conseguir colocar um pouquinho de Deus nas pessoas, que elas parem um pouquinho do seu tempo para escutar as palavras de Deus, eu já estou satisfeito. Então o meu lugar não é estar ali no púlpito, não é ganhar ministério, o meu lugar é estar falando com você aí do outro lado. Você aí do outro lado e trazer um pouquinho de Deus para você. Então cada pessoa tem que descobrir o que ela vai fazer com as coisas de Deus. Então o nosso profeta fazia isso, graças a Deus. Mas se você vai, presumindo então, eu não sei, ele pode não estar ali. Então, eu quero estar no seguro, mais seguro que eu puder. Já fui muitas vezes, sem que ele me dissesse para ir. Tá vendo? A gente vai aprendendo as coisas, como eu aprendi. Que o meu lugar é aqui, falando com vocês. Ele disse para ir, mas eu gosto de estar o mais seguro possível. Que o Senhor abençoe a todos vocês agora. Agora nós observamos, isso tem sido apenas um versículo aqui. Antes gostaria de fazer algo, só um pouquinho aqui. Se você observou, nós pulamos o capítulo 7. O capítulo 6 encerra o sexto selo, mas entre o sexto selo e o sétimo selo há algo que acontece. Vem? Então, no capítulo 6 e 7, agora observe, no capítulo 7, observamos que entre o sexto e o sétimo há um intervalo. Um intervalo entre o capítulo 6 e o livro do capítulo 7 de Apocalipse. É entre o sexto e o sétimo que é dado esse intervalo. Agora, queremos que observe isso. É muito importante que observamos esse pequeno período. Agora, recorde, depois do capítulo 4 de Apocalipse, a igreja partiu. Então ele está contando para nós, revelando para nós o sexto selo. No quarto selo, a revelação do Senhor que a igreja vai partir. Isso aí vocês já estão captando, né? Vocês já estão familiarizados com isso. Nós, no quarto cavaleiro, terem partido, a igreja se foi. Vem, tudo o que acontece com a igreja aconteceu no capítulo 4 do livro de Apocalipse. Tudo o que acontece quando o anticristo subiu ao capítulo 4 e o quarto selo de Apocalipse, para ambos, o anticristo e Cristo, vai acontecer ao mesmo tempo. Cristo terminou e o anticristo vem para sua destruição, o que seu exército, e Cristo vem com o seu exército. Vai começar uma batalha. Por isso que a gente fala, Deus não está lutando nem contra a carne, nem contra sangue. Está lutando contra as potestades e espíritos malignos nessa terra. Coisas espirituais. Vai ter uma batalha. É uma velha batalha que começa lá atrás, no além. E então eles foram, Satanás e seus anjos foram chutados para fora. Então vieram para a terra e a batalha começa novamente, porque Eva rompeu a barreira de onde ela estava, isolada. Deus colocou ela num lugar perfeito, mas isolada, atrás da palavra. Então você tem que ficar com a palavra de Deus, atrás da palavra. Se você não ficar com a palavra, você vai cair como Eva caiu. E naquela mesma hora, Satanás venceu a batalha sobre a palavra.
de Deus, porque um de seus súditos, que era Eva, o mais fraco, a Eva é a mais fraca. Então, por isso que eles falam que entre um homem e uma mulher, a mulher é o sexo mais frágil. Não, nós estamos falando nem de força, apesar que o homem, em termos de força, também costuma ter mais força. Mas nós estamos falando da mulher ser mais fraca do que o homem mentalmente. De baixo, aguarda. Essa é exatamente a maneira como ele venceu a batalha. Todas as vezes. Acontece porque um de seus servos deixa cair a guarda. A guarda é a palavra de Deus. Por isso que cada um tem que guardar a palavra de Deus. Por isso que uma família sábia, um homem sábio, uma mulher sábia, ela tem que ser submissa ao seu marido. Porque o homem também tem que ter consciência que a mulher é um sexo mais frágil. Por isso que o homem tem que dar mais atenção, tem que ajudar a mulher nessa questão das coisas de Deus. É isso que aconteceu nessa última era da igreja, através de um sistema organizacional. A verdadeira, genuína, santa igreja de Deus, vivo, com um cavaleiro, mentindo, não aceitaria a palavra. Elevou a igreja, a palavra, ao dogma. Então, levou à confusão. A palavra foi mentira. Agora, quantos sabem que a Igreja Católica Romana está edificada sobre dogmas, sobre ídolos? A congregação diz amém. Eles admitem isso, absolutamente claro, com certeza. Eles admitem isso. Isso não é tudo. A Igreja Católica, claro, isso não feriria seus sentimentos, nem um pouquinho, porque eles sabem disso. Eles acabaram de adicionar algo novo aqui, há não muito tempo atrás, que Maria ressuscitou. Vocês recordam disso? Aqui há poucos anos atrás, cerca de 10 anos, quantos recordam disso? Amém? Está no jornal ali, claro, vem tudo. O novo dogma, vem. É tudo dogma, não a palavra, vem. Uma parte recente, em uma entrevista, eles dizem, Senhor Brana, e ele disse, Deus está na igreja. Eu disse, Deus está em sua palavra. Então eu vou recapitular com vocês. A pessoa vai falar assim, Deus está na sua igreja. E o nosso profeta está nos ensinando e eu estou ensinando vocês aí. Deus está na sua palavra. Deus não está na igreja, não. Porque se você não acatar a palavra, Deus não está com você. Ele disse, não devemos discutir. Ele disse, eu não estou discutindo. Eu estou apenas dizendo uma afirmação. Deus está em sua palavra. Isso é correto. Qualquer um que tira qualquer coisa dela ou acrescenta qualquer coisa a ela, diz a palavra. Você não pode tirar nenhum J, nenhum tio. E nem acrescentar nada na palavra de Deus. Então Deus está na sua palavra. Ele disse, bem, Deus deu, Cristo deu poder à sua igreja. Ele disse, qualquer coisa que fosse ligado na terra, seria ligado no céu. Ele disse, isso é exatamente verdade. Ele disse, sobre esses princípios que temos poder para absolver o pecado. Então o povo de Deus pode absorver o pecado, né? Por isso que um homem de Deus que tem a palavra de Deus, ele consegue expulsar demônio, ele tem o dom de cura, falar em línguas, em profetizar, porque ele tem a palavra de Deus. Eu disse, se você
o fizer de forma que isso foi dado à igreja, e da maneira que ele o fizera, eu aceitarei isso. Se você o faz, tem água aqui para você se batizar no nome do Senhor Jesus para a remissão de seus pecados. Veja, não alguém lhe dizendo que os seus pecados estão redimidos. Vem, isso é exatamente assim. Observe Pedro com a chave. No dia do Pentecostes, recorde, ele tem a chave e a respeito das quais eles estão falando. E o homem disse: varões e irmãos, o que podes fazer para sermos salvos? Então teve uma pergunta, teve um clamor, teve alguém com desejo de ser salvo. E essa pessoa falou: varões, o que devemos fazer para ser salvo? E Pedro disse: arrependei-vos, e cada um de vós sejam batizados no nome do Senhor Jesus, para que a remissão de pecados, e então recebereis como o Espírito Santo. Amém? Pois a promessa é para vós e para os vossos filhos, aqueles que estão longe, tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. É isso correto. Então aquilo determina isso para sempre. Está tudo determinado. Aquilo o fez. Amém? Bom dia, Adonias. Deus abençoe. Agora, mas, veja você, o anticristo entra como nós ilustramos isto e mostramos que a revelação, que coisa. Apesar que em todos esses anos temos visto isto se movendo. E aqui isto é absoluta e diretamente assim. Diz o Senhor. Agora, observamos este intervalo agora entre o capítulo 6 e o capítulo 7. Agora, o sétimo selo de Apocalipse. Aqui é revela um acontecimento. Não está aqui por acaso. Não foi colocado aqui no meio, por causa, ele está aqui para um propósito. E é uma revelação que revela alguma coisa. Observe, quando o misterioso e com exata e matematicamente ele se encaixa na Escritura. Vem? Exatamente. Você crê na matemática de Deus? A congregação diz amém. Se você não crê, com certeza você está perdido. Você crê na matemática de Deus? Se você crê, é uma benção para a sua vida. Mas se você não crê, você está perdido. Com certeza você perderá a palavra de Deus. Se você começar a colocar 4 ou 6 ou alguém apenas as palavras matemáticas, seguindo em ordem, com certeza você terá o seu quadro. Uma vaca comendo capim em cima de uma árvore, em algum lugar. Com certeza você sairá fora, porque Deus não. Toda a palavra segue completamente em uma matemática. Sim, Senhor, perfeito, o mais perfeito. Não existe outra literatura escrita como ela não. Então, perfeita na matemática. Agora, o capítulo 8 apenas revela a cena do sétimo selo, onde não mais há revelado. Agora nada, não é revelado no sétimo selo. Agora isso não tem nada a ver com o sétimo.
de Apocalipse. Sua revelação é o sétimo selo. É perfeitamente silenciosa. E se eu tivesse tempo, eu tentarei em alguns lugares lhes mostrar. Como ele está sem tempo, né? Todo o caminho lá atrás de Gênesis, esse sétimo capítulo, ou melhor, esse sétimo selo é citado desde o princípio em Gênesis. Este sétimo se este selo moveram precisamente, não puderam vocês lembrar nesta manhã, trazendo essas coisas. Eu observar nesta noite e trazê-las, e vocês descobrirão como chegar naquele sétimo selo. Ela é cortada. O irmão Brana estala seus dedos uma vez. Sim, Jesus, ele mesmo falou no fim dos tempos. E quando ele chegou, citou todos os 6 selos. Quando ele chegou no sétimo, ele parou. Ali está. Veja, ele é uma grande coisa. Agora, nós viemos falar aqui agora nesse sétimo, no capítulo 7, só um minuto, fazendo um tipo de ponte entre o sexto e o sétimo selo, porque esse é o único material que temos para seguir. Nesse momento é o sexto. Entre no sexto e o sétimo selo, é o chamado de Israel. Agora eu tenho muitos bons amigos, testemunhas de Jeová assentados aqui. Eles são todos, ou têm sido, talvez, alguns deles ainda, são testemunhas de Jeová. Mas eles sempre têm se referido ao Senhor, o céu, o fez, e esses 144 mil, como sendo a noiva sobrenatural de Cristo. Bem, eles não são. Isso não tem nada a ver com a era da igreja. De todo modo, eles são absolutamente Israel. Agora nós vamos ler em poucos minutos agora, esse intervalo entre o sexto. Os selos é um chamado e selamento dos 144 mil judeus, chamados no período da tribulação. Depois que a igreja partir. Vocês estão captando aí? O sexto selo é um chamado para a tribulação depois que a igreja partir. Não deixa isso passar em vão. É o chamado. É perfeitamente uma harmonia com a Escritura. As últimas 3 semanas e meia de Daniel, designadas ao povo de Daniel. Veja, não os gentios, para o povo de Daniel. E Daniel era um judeu. Agora observe, Israel crê apenas em seus profetas. E depois de serem vindicados, em nenhum tempo atrás da era da igreja, desde da igreja primitiva, apostólica, a igreja protestante jamais teve um profeta. Diga-me quem foi e me mostre. Nunca eles tiveram. Na era apostólica primitiva, um chamado Agabo, que era um profeta vindicado. Mas enquanto os gentios entram na herança de Deus, e Paulo virou-se para os gentios depois de Pedro, como lemos ontem à noite, havia recebido do Senhor que ele estava tomando um povo dos gentios
para o seu nome, sua noiva. Então nunca houve, nas páginas da história, um profeta gentil. Agora simplesmente volte atrás da história e descubra por que exatamente isso seria contrário à palavra. Exatamente. Quando surgiu primeiro a era, um leão. Aquela era o profeta da palavra. O próximo a surgiu foi o trabalho, sacrifício. O seguinte a surgiu foi a astúcia do homem. Mas nos foi prometido nos últimos dias que naquilo retornaria a igreja novamente para o benefício de endireitar tudo aquilo que tem sido corrompido, enganado, desfeito, deixando sem fazer, pois está perdido aquilo que a mensagem do sétimo anjo determinaria nos ministérios de Deus. E então temos passado por tudo isso. Vemos que isso está perfeitamente em harmonia com as Escrituras. Esta é a razão. Agora, pode você imaginar quando essas pessoas entram em cena, quando ele o fizer. Recorde, será tão humilde e coisas assim, que as igrejas perderão isso à distância. Então, quando Deus vem, traz as suas coisas, as igrejas perdem essas coisas, porque é uma coisa muito simples. E poderia você imaginar, as igrejas que ainda estão sob a tradição dos reformadores, poderia alguma vez receber um profeta de Deus? Ou qual estaria firmemente contra seus ensinamentos e organizações? Agora, há somente uma pessoa que poderia cumprir isso. Apenas um espírito que já esteve na terra, que eu sabia teria que ser Elias em seu tempo, e estava perdido, que não é nada mais a não ser o Espírito de Cristo. Então tem que ser um espírito de Elias, um espírito de Cristo. Quando Cristo veio, ele foi a plenitude, ele foi o profeta. Ele foi, Deus, os profetas, vem. Cristo, veja o quanto eles o odiavam, mas ele veio exatamente da maneira que a palavra diz. Então, eu quero que vocês captem isso aqui. Então, tem que vir um Elias com o Espírito de Cristo. Mas quando Jesus veio, como um profeta, como o espírito de Elias, eles odiavam o Senhor Jesus. E vai ser do mesmo jeito. Exatamente. Que a palavra diz que ele viria, mas sendo que ele era um profeta, eles blasfemaram, distanciando a si mesmo do reino de Deus. Vai acontecer do mesmo jeito, por chamarem o Espírito de Deus, que estava discernindo, e assim por diante, um espírito imundo disseram que ele era um adivinho ou um diabo. Um indivíduo é um diabo. Vejam, um espírito do diabo. Certamente você sabia disso? A congregação diz amém. Absolutamente, cartomância é uma personificação de um profeta, que é absolutamente uma blasfêmia diante de Deus. Agora observe, chamado
chamado em perfeita harmonia com as Escrituras dos últimos 3 anos e meio de Daniel. Observe, os crentes de Israel foram ensinados no Velho Testamento e creram nos seus profetas, depois deles terem sido vindicados. Eu acho que eu vou ter que encerrar por aqui, viu, gente? Falta 10 minutos para me encerrar a live. Será se dá tempo de eu ler mais essa aqui? Eu vou ver se eu consigo ler só essa aqui e encerrar, tá? Se há alguém no nosso meio que seja espiritual ou um profeta, eu, o Senhor, vosso Deus, me farei conhecido a ele. Então Deus está falando se há alguém espiritual ou profeta. Ele vai vindicar ele. E farei com ele uma visão, através de sonhos, interpretações de sonhos. Alguém tem um sonho, o profeta será capaz de interpretá-lo. E se ele tem uma visão, ele a diz, e me farei conhecido. A ele, através da visão e sonhos, farei a o mesmo conhecimento. E se o que ele disser vier a acontecer, então ouçam ele, porque aquele profeta, porque eu estou com ele. Se não acontecer, então não o temam de modo algum. Então, se o homem de Deus profetiza e aquilo acontece, eu recomendo que vocês escutem ele, porque eu estou com ele. Mas se não acontecer, não temas, não ouçam ele. Isso é correto. Se afaste, apenas deixe-o para lá. Veja, agora aquilo. Agora Israel sempre crerá naquilo. E não vê você, é porque agora eu quero que você capte bem essa lição, nesta noite agora. Por quê? Porque aquela é a ordem de Deus para eles. Não me importa quantos panfletos e gentios cheguem ali e distribuam. Não importa o quanto você saiba por Israel, com a sua Bíblia debaixo dos seus braços, provando isso, aquilo e aquilo outro. Eles nunca receberão nada a não ser um profeta de Deus. A palavra é colocada lá no seu lugar. Ser um profeta vindicado, e eles crerão nisso, isso é correto. Porque se o profeta falou e aconteceu, eles estão absolutamente com o profeta, e isso é verdade. Eu estava conversando com um judeu aqui em cima, Beton Warp, quando aquele Jones Rian, sendo cego por quase toda a sua vida, recebe a sua visão. Eles me levaram ali até aquela casa de Davi, e aquele rabino saiu com sua longa barba. Ele disse com qualquer autoridade: você deu ao João Rian a sua visão. Eu disse, no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele disse, longe esteja isto de Deus ter um filho. Vem, e ele disse, você não pode cortar Deus em 3 pedaços e dá-lo ele a um judeu, dizendo dele 3 deuses. Você não, um bando de pagões, e disse, eu não o divido em 3 pedaços. Eu disse, Rabino, seria algo estranho. Você crê que um dos seus profetas disse alguma coisa errada? Ele disse, nossos profetas não dizem nada errado. Ele disse, de que Isaías 9,6 estava falando? Ele disse, do Messias. Eu disse, então o Messias seria um homem profeta. É isso correto? Sim, Senhor, isso é correto. Então eu vou ter que encerrar aqui. Deus abençoe vocês. No nome do Senhor Jesus, 1 hora de live. Comecei
É 8 horas que eu comecei, falta 6 minutos para me encerrar. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Quero que vocês saibam que esse canal aqui é para levar Deus para você aí do outro lado. Mesmo que eu possa não dominar as coisas necessárias, mas Deus colocou no meu coração para sempre estar trazendo coisas de Deus para você do outro lado aí. E que você possa estar recebendo isso com ânimo, que você possa escutar mais as coisas de Deus, para que o Espírito Santo fale no seu coração e você possa captar os segredos de Deus que tem para nos revelando nesses últimos tempos, mandando para nós um sétimo anjo, um mensageiro, que é um profeta, para desvelar todo o segredo de Deus. E através da mensagem do nosso profeta William Marlon Branham, eu venho trazendo para vocês partes devagarzinho para que você possa captar as coisas de Deus. Deus abençoe vocês aí no nome do Senhor Jesus. Eu sou obrigado a encerrar a live agora, porque é 1 hora só de live e eu não posso passar do horário. Fique com Deus, Deus abençoe vocês aí no nome do Senhor Jesus e vou encerrar a live. 7º selo, tá?